Barão da América, direto de Nova York. Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. O Barão traz novidades e detalhes daquele crime execrável contra uma mulher praticado por um agente do ICE, né, um agente da imigração americana. Diga lá, Barão, bom dia para você. Fala, Megali, bom dia para você, para Carol, para o Renan, para todo mundo no Brasil. Essa mulher nasceu aqui nos Estados Unidos, ela nasceu no estado do Colorado, ou seja, não era uma imigrante que estava sendo perseguida pelos agentes de imigração do ICE. O nome dela é Renee Nicole Good, ela tinha 37 anos de idade e 3 filhos de 15, 12 e 6 anos, sendo que eram pais diferentes, né? Esse último de 6 anos, o pai tinha morrido também, ou seja, o menino vai ter que ser adotado por alguém da família. A Renee Nicole, ela estava no bairro dela, em Minnesota, saindo de casa, quando teve lá essa blitz por parte dos agentes de imigração. Teve ali uma discussão com um dos agentes e arrancou com o carro. E aí um dos agentes decidiu simplesmente atirar na Nicole e acabou a matando. Depois disso, Megali, manifestações gigantescas aconteceram, não só em Minneapolis, em Minnesota, mas também em outras partes dos Estados Unidos, aqui em Nova York, também tivemos manifestações e há uma tendência de que hoje também novos atos aconteçam no país depois desta ação desse agente do ICE. Essa ação foi defendida pelo presidente Donald Trump e também pela responsável pelo programa de Homeland Security, ou seja, esse programa que está fazendo com que a deportação em massa aconteça aqui nos Estados Unidos. Na versão do Trump e também do próprio agente, né, a mulher tentou jogar o carro em cima dele e por isso justificaria o tiro como legítima defesa. Uma situação que foi completamente oposta na visão do governador de Minnesota, o Tim Walz, e também do prefeito. Chegou a falar que essa versão é bullshit, que essa versão foi completamente diferente da realidade. É claro que, se você pegar especialistas, alguns vão dizer que sim, o agente estava no direito dele de atingir a mulher de forma letal para defender a própria vida, mas outros vão dizer que simplesmente a mulher estava fugindo do lugar, não queria papo, não queria conversa lá com os agentes. Ela é americana, cidadã americana, ou seja, não tinha nada a ver com essa história. Ou mesmo que o agente poderia ter tirado no pneu e não no corpo da mulher para matá-la logo na sequência. E tem outras cenas, Megali, que são mais ainda chocantes, de um médico que estava no local quando aconteceu tudo isso e tentou chegar até a mulher para, de alguma forma, ver se conseguia salvá-la e foi impedido pelos agentes do ICE. Ou seja, a gente vai ter mais manifestações ao longo do dia de hoje com essa situação que aconteceu em Minnesota, em Minneapolis, diante do aumento das críticas em algumas regiões às ações do agente de imigração, nesse específico que acabou com a vida dessa cidadã americana, uma mulher que nasceu no Colorado e deixa 3 filhos, Megali. Ô Barão, a gente conseguiu um tempinho aqui com você para esticar um pouquinho a conversa. Todo tirano, o candidato a tirano, tem o seu serviço paralelo de segurança, né? Nicolás Maduro tem as suas milícias armadas, a Alemanha nazista teve agentes secretos da Gestapo, Idi Amin, todo ditador forma a sua polícia paralela, digamos assim. Trump, a gente ainda não pode chamar de ditador porque algumas instituições americanas resistem, mas que não tenha dúvida de que é um presidente autoritário, um autocrata e um candidato a. Esses agentes do ICE, eles se comportam como policiais, mas policiais não são. Embora façam parte da burocracia do Estado, né, não são uma milícia independente, eles se comportam como? Eles andam mascarados. Eles tomam atitudes violentas, intransigentes, que policiais normais não tomam. Eles não são como agentes policiais. Eu dizia mais cedo aqui que essa mulher e qualquer outra pessoa tem toda a razão de ter medo desses caras. Que são caras que chegam apavorando vizinhanças, utilizando métodos violentíssimos, de intimidação, inclusive, né? O que poderia explicar o motivo pelo qual, não que isso devesse ser explicado,
vezes mais tarde. Por que você fugiu? Tem alguma coisa a esconder? Mas isso não justifica uma morte violenta, um fuzilamento como esse que aconteceu. Mas essa mulher tem toda a razão de ter medo desses caras. Como é que é a relação hoje do americano médio com esses agentes mascarados que saem em busca de gente para deportar, Barão? Varia muito, né, Megali? Tem aqueles que apoiam o Trump que acham que tem que fazer isso mesmo, que a ideia é tirar do país quem está ilegal, os imigrantes ilegais a qualquer custo. Agora, diante dessa situação que você tem uma cidadã americana sendo morta, evidentemente que esse número de pessoas que aprovam hoje, né, essa decisão do Trump de tirar do país a qualquer custo, né, com essa história que você descreveu muito bem das pessoas mascaradas, são agentes mascarados e muitos não são nem agentes que estão lá há muito tempo, né? Você teve uma contratação em massa de pessoas, né? E pagando salários diferentes de salários que policiais normalmente recebem, ou seja, são caras que... E essa história de andar mascarado é um negócio que não existe aqui, não existia aqui nos Estados Unidos, né? Então, é algo que tem mudado um pouco a rotina. E o detalhe, Megali, é que eles agem muitas vezes em estados que são comandados por democratas. Minnesota tem como governador o Tim Walz, que foi o vice da Kamala Harris na última eleição. Eles agem, por exemplo, normalmente em estados que têm democratas no poder. Então, isso gera um medo muito grande. E tem gerado um medo muito grande, inclusive, entre os americanos. No caso dessa senhora, ela estava saindo da casa dela, estava tudo tranquilo. Se você vira as imagens, né, é um bairro absolutamente sossegado. E aí aconteceu esse negócio. E você falou outra coisa que tem razão, ou seja, esses agentes, teoricamente, nem eram para estar armados, né? Eles vão atrás das pessoas, eles tentam tirar a pessoa aqui dos Estados Unidos, mas não para sair daí atirando e tudo mais, como a gente viu, né, nesse caso. Enfim, tem discussão para muito tempo, mas as manifestações de rua mostram que agora a história mudou, né? Há uma crítica generalizada sobre a atuação que levou à morte dessa mulher de 37 anos em Minneapolis, Megali. Barão, bom trabalho para você. Daqui a pouquinho você volta no Band News Station. Até.